Fala galera, paz seja convosco, eu sou o Pastor Carlos e nós estamos começando mais um episódio do nosso QDR Cast. Aqui você ouvirá histórias que edificam, fortalecem e inspiram a nossa fé. Hoje um episódio muito especial em comemoração aos Dias das Mães, então eu já quero deixar aqui, já desde o início, meus parabéns para você, mamãe, que está assistindo esse episódio, parabéns também para minha mãe especial que está assistindo, para você, meu amor, mãe dos meus filhos que está assistindo também. Saiba que vocês são muito importantes. E hoje, em comemoração ao Dia das Mães, uma convidada especialíssima, a nossa pastora Simone. Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Pastora, já para começar, para o pessoal saber quem é a pastora Simone, se apresenta para o pessoal te conhecer, pastora. Eu sou Simone, tenho 48 anos, sou mãe, esposa, mãe de 2 filhos e uma filha, que já são casados, tenho netos maravilhosos que são presentes de Deus na minha vida. Ai, que bênção. E pastora, já para iniciar logo de cara, conta pra gente como que foi o seu chamado pastoral. O meu chamado pastoral foi algo que, logo na minha conversão, eu já senti, né, o chamado do Espírito Santo no meu coração, que no momento eu não entendia, mas que eu sabia que era algo que ardia dentro do meu coração, no sentido de saber que Deus tinha algo a mais para a minha vida. Então, logo que eu me converti, eu comecei já a me envolver em todas essas coisas. Certo. E assim, tudo que eu fazia com muita intensidade, né? Com muita dedicação, com muita profundidade. E assim, tudo que vinha às minhas mãos para me fazer, eu tinha prazer, eu tinha alegria em realizar. E sempre assim, com a expectativa de que Deus tinha algo a mais para cumprir através da minha vida. E a senhora se converteu desde novinha? Como que foi, pastora? Desde cedo a senhora O conhece meu processo de conversão foi numa época muito difícil da minha vida. Foi bem no início do meu casamento, né? Eu tinha 17 anos. Nova. E foi num período muito difícil também, né, de adaptação do casamento e na gravidez também. Foi num período bem difícil da minha vida, onde eu tive um encontro real ali com o Senhor. Era uma pessoa que eu tinha um vazio muito grande na minha alma. E por causa das feridas emocionais que eu carregava, eu tinha assim muita amargura, muita tristeza, muita insatisfação. E assim, parece que nada me completava. E um dia eu fui à igreja e eu entendi o amor de Deus. Eu entendi que Deus me amou, né, da forma com que eu estava. E aquele amor, ele preencheu o meu coração, né? E eu comecei, então, a entender o meu propósito de vida. Eu comecei, então, a entender a minha identidade, de quem eu era em Deus, né? E a senhora se converteu com quantos anos de idade? Com 17? A senhora 17 falou. anos. Que cidade que foi, pastora? Foi Aripuanã. Aripuanã. Aripuanã, Mato Grosso. Mato Grosso. Isso. E desde lá, então, a senhora nunca se desviou dos caminhos do Senhor depois, assim? Não, não. Eu passei por um processo de separação, né, no meu casamento, mas a gente viveu uma restauração, né? Certo. Foi assim uma experiência de uma restauração na minha família, no Glória meu a Deus. casamento, né? Mas foi um período de muito aprendizado, de muito amadurecimento, de muita experiência com o Senhor. Que bênção, glória a Deus. E para quem não sabe, a pastora Simone, ela é pastora titular na igreja de Oswaldo Cruz. E um dos motivos de que eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular, pastor, é exatamente por isso. Porque nós somos uma igreja que dá oportunidade para mulheres, ainda mais hoje em dia, que nós vivemos essa igualdade, né? Então, nós temos aí mulheres que ocupam cargos altos dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. E a senhora também sendo pastora titular de uma igreja. Conta pra gente, assim... Teve algum desafio por a senhora ser mulher para se tornar pastora? Teve algum preconceito? Teve algum desafio maior que marcou a sua vida, pastora? Eu acho que o maior desafio foi eu acreditar no meu chamado, porque mesmo diante dos fatos que eu estava vivendo, eu já havia feito o ITQ, já havia sido consagrada, mas havia ainda muita dúvida no meu coração.
né, a respeito do meu chamado. Mas na proporção que eu fui buscando no Senhor, então o Senhor foi ali solidificando, né, esse chamado, esse ministério e criando uma convicção desse chamado. E assim, desafios no ministério como mulher, eu acho que não é por ser mulher, é que o ministério, né, de pastoreio, ele exige de nós, né, O próprio ministério de pastoreio já exige os desafios, né? Exige. É o comprometimento, a responsabilidade, porque são vidas, né, são almas. Então, assim, requer da gente muito cuidado, né, muito temor do Senhor. Com certeza, até porque ser pastor a gente cuida de almas, né? Isso. E a gente vai prestar conta diante do Senhor das almas que Ele confiou a nós de cuidar, né? E a senhora hoje ali, pastora titular em Oswaldo Cruz, eu vejo um pouco por fora dos bastidores, eu acompanho um pouco as redes sociais e vejo o trabalho incrível que Deus tem feito através da vida da senhora ali em Oswaldo Cruz. Eu particularmente sou um fã da senhora, Obrigada. tá? Eu lembro quando a senhora estava construindo lá, não sei se a senhora lembra, mas eu que vendi os blocos lá. Então eu acompanho a sua trajetória e um pouquinho que eu conheço a senhora. Eu fico muito feliz de ver tudo que Deus está fazendo através da sua vida ali naquela cidade. Saiba Amém. que Deus está só começando, viu, pastora? Amém. Em nome de Jesus. E, assim, a caminhada cristã, a gente enfrenta diversos desafios, igual a senhora falou, né? Tem alguma história que marcou a sua vida, pastora, que a senhora achou que não conseguiria superar essa dor ou essa dificuldade? Teve alguma coisa que marcou Na minha caminhada? na sua caminhada cristã? Eu acho que o maior desafio foi o período em que nós vivemos a separação, né? Que a gente passou por uma crise conjugal muito grande, meu esposo não era convertido, né? E eu precisei deixar uma igreja, e aí a gente passou por uma trajetória bem difícil, né? E aí depois eu vivi uma restauração do meu ministério, do meu chamado, da minha família, do meu casamento, né? Que era algo assim que aparentemente era o fim. Mas eu vejo hoje como só um processo e um novo recomeço diante de Deus, né? Meu esposo foi alcançado pelo Senhor nesse período, né? Ele se batizou, o pastor Walter que batizou ele, né? E a gente viveu realmente uma restauração no casamento, na família, no chamado, né? Em todas as áreas das nossas vidas, né? A gente vive um milagre. Nossa, que bênção ouvir um testemunho desse. Eu também, particularmente, quando eu era mais novo, o que eu me lembro, antes de me converter, pastora, que meus pais passaram por um tempo de separação também. E eu lembro até hoje que a mulher que trabalhava em casa, ela fez o convite para minha mãe, para ir na igreja em que ela congregava. E lá foi onde o Espírito Santo falou a primeira vez comigo. Eu lembro que eu estava num culto, era um menino novo que estava pregando, numa assembleia raiz, numa igrejinha pequena lá na cidade de Pompeia, e eu lembro que eu estava lá no fundo, pequeno, não entendia nada, não estava entendendo nada que estava acontecendo ali, e o pastor, ele desceu do altar e falou para mim, saiba que a sua vida hoje está sendo marcada e o seu lugar é em cima do altar de Deus. Glória a Deus. E aí eu lembro que a gente continuou indo nessa igreja, e os meus pais também tiveram essa restauração no casamento, assim como a senhora teve, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Depois que a senhora se converteu, teve algum ponto de vista seu que mudou em relação a Deus? Por exemplo, a senhora tinha seus pensamentos antes de se converter, depois que a senhora se converteu, o que mudou de fato na sua vida? Sim, na realidade, Deus para mim era somente um Senhor, né? E no momento em que eu conheci Deus como Pai, né, como protetor, quando eu descobri a minha identidade no Senhor, então mudou o meu relacionamento com Deus como Pai, né? E a visão, ela muda totalmente quando a gente tem essa convicção e esse entendimento. E eu ressignifiquei, né, as minhas dores, as feridas que eu carregava na alma, né? Então, eu ressignifiquei diante do Senhor, e toda aquela dor, toda aquela amargura foi transformada ali numa fonte de cura, né, de restauração, para que pessoas possam ser alcançadas através, né, daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive, né, e através da cura que eu tive diante do Senhor. Sim, e a senhora tem enfrentado muitos desafios atualmente, pastora, pastoralmente falando? A vida de um pastor sempre é cheia de desafios, né?
mas é algo que nos completa, né? Eu não saberia viver outra coisa senão o momento que eu estou vivendo, né? Eu falo que um dos piores momentos na minha vida foi o momento que eu precisei deixar o ministério, porque o meu esposo não aceitava eu como pastora, né? E assim, era como se eu tivesse morrido, né? E eu sei, a minha convicção de vida é do meu chamado, daquilo que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, né, para esse propósito de apacentar, de cuidar de pessoas, de acolher, de ministrar vidas. É aquilo que me completa, é aquilo que me traz sentido na vida, é aquilo que me traz direção, né? Então, assim, hoje eu tenho uma convicção plena de que Deus me escolheu, né, e que eu sou um instrumento para cumprir um propósito maior sobre essa terra, para cuidar de pessoas. Esse é o meu propósito de vida. E nós temos que ter a nossa família junto com a gente, né? Sim. Porque eu falo para as pessoas que eu converso, o ministério não é nosso particular, mas é da nossa família que convive com a gente. O pastor Walter ensina muito isso, que quando eu lembro que eu fui ser elevado a pastor, o pastor Walter perguntou se a minha esposa ela estava de acordo, porque é extremamente importante os dois estarem em união no mesmo propósito, né? Precisa, senão se torna um jugo desigual, né? E eu penso que o chamado ele é familiar, né? Eu tenho essa convicção de que quando a família ela abraça o propósito daquilo que não foi o homem que escolheu, mas que Deus, né, designou para que nós vivemos cumprir, se torna mais fácil, se torna mais leve, né? A minha família caminhando comigo hoje me traz assim, é o meu porto seguro, né? É ali ajuda, é ali apoio, né? Hoje o meu esposo ele apoia o meu ministério, né? Ele respeita o meu ministério e assim é algo que me fortalece diante do propósito daquilo que o Senhor me escolheu, né? É o meu genro, a minha nora, os meus filhos, né? Todos estão no altar servindo ao Senhor, né? Então isso é maravilhoso e isso é satisfatório, né? De missão cumprida diante do propósito daquilo que Deus tem não só para uma igreja, mas principalmente o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, né? Sim, e pastor, a senhora contando isso, me veio um pensamento aqui, como que a senhora reagiu diante dessa situação do seu marido não aceitar? Sabe por quê? Porque eu escuto falar muito de casos em que a mulher quer ir para a igreja, a mulher quer seguir os caminhos do Senhor, mas às vezes o marido, por não conhecer a Jesus, ele proíbe. E como que a senhora reagiu de acordo com essa situação? Foram anos bem difíceis, né? Foram 19 anos de luta, né? E foram tempos muito desafiador realmente, né? Mas o Senhor tinha um propósito maior, né? Sim. E permitiu certas circunstâncias, né? Que até nos feriu muito e criou algumas situações de dores. Mas, no final, né, houve ali uma restauração, uma transformação e que eu posso dizer que valeu a pena. Né? Sim. E a senhora lembra-se o que a senhora fazia? Até para deixar de experiência para o pessoal, a senhora orava, a senhora jejuava, o que a senhora fazia diante do Senhor? Foram anos, né? Anos de busca, anos de oração, anos de intercessão, anos de posicionamento, né? Foram anos de luta diante da presença do Senhor. Até que Deus alcançou a vida do seu marido. Amém. Então, eu falo porque eu já vi muitos casos de mulheres que querem ir para a igreja, só que os maridos acabam proibindo, né? Porque eles não conhecem a Jesus. Então, para você, se você estiver passando por algo parecido ou conhece alguém que está passando por isso, fala para a pessoa perseverar em oração, em jejum, que Deus tem um propósito para tudo, assim como Ele fez na vida da pastora Simone, eu creio que Ele fará na sua também, em nome de Jesus. E já que nós estamos num episódio especial de Dia das Mães, pastora, como é conciliar o seu chamado pastoral com o seu ambiente familiar?
Hoje é muito fácil, né? Mas não foi sempre dessa forma, né? Devido eu caminhar muitos anos sozinha à frente do ministério, foi muito mais desafiador, né? Porque os filhos, eles sempre se projetam nos pais, né? Uhum. Então, eu tive algumas dificuldades na criação, na direção dos filhos, né? Devido esse julgo desigual que a gente vivia, Sei. né? Até certo tempo da nossa vida, né? Mas o Senhor foi dando graça e foi ali trabalhando, né, nos nossos corações e nos transformando realmente, né? Hoje a gente vive realmente uma transformação, né, de entendimento, de convicção daquilo que Deus tem para nós como família, né? Sim. Hoje a gente desfruta desse tempo de paz, desse tempo realmente de manifestar o reino através da nossa família. É. E a gente sabe que ser mãe também não é muito fácil, né? Não. Eu vejo pela minha esposa o tanto que ela se dedica com os nossos filhos, porque querendo ou não, eu saio para trabalhar e a realidade de muitas famílias, né? O marido tem que sair para trazer o sustento e a mãe fica ali, às vezes a neném acorda de madrugada, por mais que o pai acorda, a mãe também, ela tem que se desdobrar ali e eu vejo que mãe é realmente assim algo que Deus Deus tem olhos especiais para vocês porque não é fácil. Eu estou vendo a minha esposa ali. É um grande desafio, né? Conciliar a maternidade com o ministério, né? O chamado, as responsabilidades, né? Então, mas Deus, ele vai dando graça, né? Amém. De conforme a necessidade para cada tempo, para que a gente venha superando, né? Ressignificando as debilidades, né? E dando ali um novo propósito diante, né, daquilo que é dificuldade. Sim. E para essas mamães que estão assistindo, que estão passando por um momento de desgaste, a senhora tem alguma palavra para elas? A senhora tem alguma coisa para falar para essas mamães? Você fala a respeito dos filhos? Dos filhos. Olha, nunca desista, né, do propósito que Deus tem na tua família. Uma mãe posicionada é uma mãe que vive milagres de transformação. Até eu quero aqui compartilhar uma experiência, né, que eu tive com o meu filho mais velho, o Júnior. Ele seguiu até certo ponto na presença do Senhor, mas quando ele se tornou adolescente e jovem, então ele veio a desviar-se da presença do Senhor. E ele quis ali viver, né, fora dos caminhos do Senhor. E foram, assim, tempos muito difíceis, né? Muitos desafiadores, momentos de muitas dores, né? Porque ele já era um adulto, né? Já tinha suas escolhas, e ele saía, eu perdi o controle totalmente de toda a situação, né? E eu ficava assim com o meu coração muito aflito, muito desesperada, muito angustiada. Mas durante esse período, o Senhor também foi trabalhando no meu coração a entrega. Porque eu sempre quis muito ter, eu acho que a gente como ser humano, a gente quer estar no controle da situação, Sim. das circunstâncias, mas existem coisas que às vezes Deus permite para até trabalhar isso na nossa vida, e foi um dos tempos que mais o Senhor me trabalhou no meu coração a entrega, de verdadeiramente confiar no Senhor. Né, eu me posicionei diante do Senhor durante todo esse tempo que ele ficou afastado, e eu orava, eu jejuava, eu chorava nas madrugadas. Ele saía os finais de semana, eu não sabia onde estava, né, e eu ficava ali muitas vezes esperando ele na sala, orando, chorando. Sim. E ele chegava, eu ungia ele com óleo, e assim, sempre diante do Senhor, declarando que eu não abria mão do meu filho, e que ele nasceu para a glória do nome do Senhor. Eu acho que uma mulher posicionada diante do Senhor, ela tem a sua casa transformada. Ela vive milagres de transformação, de mudança. Então, você que está aí me assistindo, talvez você esteja, né, passando por uma circunstância, talvez angustiante, de tristeza, mas eu quero motivar o teu coração, confie no Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que é a nossa parte, pastor Carlos, a gente precisa se posicionar. Sim. A gente precisa interceder, a gente precisa clamar. Nós não podemos desistir da nossa família.
Nossa família é o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, né? E nós precisamos, né, interceder e colocar eles diante do Senhor, declarando, profetizando. Eu lembro que quando ele saía, eu pedia para que os anjos do Senhor viessem guardar ele aonde ele estivesse. E depois, hoje, ele testemunha vários livramentos, várias coisas que eu nem sabia na época, né? Porque pai e mãe nunca sabem, das coisas. mas de coisas que ele foi guardado pelo Senhor, de coisas que ele foi ali protegido pelo Senhor, né, de circunstâncias, de situações, de influências, né, e sempre em todo o tempo eu via ali que era a resposta de uma oração, resposta ali de um posicionamento. Então, não existe impossibilidades para Deus. Né? Quando a gente crê e confia, muitas vezes nos momentos mais difíceis, foi o momento que mais o Senhor estava trabalhando no coração dele, né? E foi algo assim muito tremendo, porque o Senhor foi preparando as circunstâncias, pessoas, e alinhando ali com um propósito para que ele retornasse para a presença, para que ele voltasse para a presença do Senhor. E quando eu menos percebi, né, ele estava ali já com o coração quebrantado, ele chegava para mim e falava: mãe, eu não estou mais suportando. E eu falava para ele: meu filho, deixa a mãe orar por você. E eu abraçava ele, e eu sentia que o Espírito Santo, né, estava ali quebrantando o coração dele. E quando eu menos percebi, o meu filho estava ali de volta à casa do Glória Pai, a Deus. estava ali servindo ao Senhor, né? Hoje eu falo: meu Deus, que obra maravilhosa, né, que Jesus, ele faz na nossa família, que obra maravilhosa. Deus tem uma esposa abençoada para ele. Hoje ele é um ótimo pai, né? Um esposo abençoado, um filho maravilhoso, temente ao Senhor, né? Está ali ministrando a palavra do Senhor para as pessoas, testificando, testemunhando as maravilhas do Senhor. Vale a pena perseverar, vale a pena buscar, vale a pena permanecer. Não desista dos teus, não desista da tua casa. O Senhor tem um plano. Eu tenho um versículo, eu tenho uma palavra que eu carrego no meu coração, Salmo 139, versos 16, que diz que o Senhor já nos conhecia, ainda quando nós não tínhamos forma. E todos os nossos dias já estão escritos nos livros de Deus, sem que nenhum deles existisse. Então, há um propósito, há um plano para a nossa vida. Nós não somos obra do acaso. Deus tem um plano para a nossa família, para a nossa linhagem, para a nossa geração. Deus tem propósito através da nossa vida, para que nós venhamos edificar um lar saudável, ressignificando as nossas dores, dando um novo sentido e transbordando naquilo que muitas vezes era dor, muitas vezes foi humilhação, muitas vezes foram experiências dolorosas, de a gente dar um novo sentido e transbordar o amor, a cura, a transformação, a mudança de vida. Então, eu sou muito grata ao Senhor pelo milagre que hoje nós vivemos. Amém. Nós não vivemos somente em algumas áreas, mas eu vejo assim que o Senhor transformou durante todo esse processo, pastor Carlos. O Senhor foi transformando a minha vida, né? O Senhor foi me levando a um lugar de dependência, a um lugar de confiança, a um lugar de entrega, né? E eu vejo que diante de toda essa situação, diante de todas essas dores, havia um propósito maior, né? Eu falo que uma azeitona, para ela, né, ela precisa ser passada pela prensa, né? E muitas vezes as prensas da nossa vida, ela extrai o melhor de nós, né? Que é a transformação diante, né, da presença do Espírito Santo, nós se tornamos um óleo precioso na presença de Deus. Sim, com certeza. Eu gosto muito da história de José, porque a Bíblia mostra que ele tinha o sonho, ele tinha o propósito, só que ele precisou passar por diversos processos, né, até alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a senhora contando esse testemunho, eu fico muito feliz de ver que a Bíblia se cumpre na sua vida, na sua família, né? Aquele versículo que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que Deus sempre guardou a vida do teu filho. Eu me vi um pouco nele, a senhora contando, porque eu não sou de berço evangélico, não sei se a senhora sabe. E eu passei por uma fase da minha vida em que eu estava exatamente igual ao seu filho, pastora. Saía, meus pais nem sabiam para onde eu estava. E um dia eu lembro que, eu não sei quem contou para mim, mas falou para mim que um som
que as mães mais gostavam de ouvir era o som da porta batendo quando o filho chegava de madrugada. E eu lembro que quando eu saía, eu não lembro às vezes como eu chegava em casa. E eu lembro que Deus muitas vezes me guardou também, assim como guardou o seu filho. Por isso que a senhora contando, o Espírito Santo começou a me lembrar de quem eu era, da onde ele me tirou, de tudo que eu já passei. E todo o livramento que o seu filho também passou, eu passei também. E hoje eu estou aqui também para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Então eu consigo ver na história do seu filho, na sua história, pastor, um pouquinho da minha história também. Amém. E até me comove, né? Porque Deus me tirou do lamaçal do pecado. E hoje Glória eu estou a aqui, Deus. assim como o seu filho também está nos caminhos do Senhor. Tá. E continuando, pastora, não é fácil por conta da correria do dia a dia. Todo mundo passa pela correria do dia a dia. Como que a gente consegue moldar a fé dos nossos filhos nessa correria? Como que a gente consegue levar Deus dentro da nossa casa para eles, né? Porque a gente não pode apenas pregar em cima do altar, não pode viver a vida pastoral apenas só dentro da igreja, mas a gente tem que viver dentro das nossas casas. E como fazer isso, pastoras? Então, Pastora. eu falo que eu assim tive duas fases da minha vida. O antes da separação e o depois da separação, né? O período antes da separação, eu penso que eu deixei muito a desejar dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Eu tinha uma preocupação demasiada com a obra e com o cuidado, às vezes até mesmo desnecessário, né? Porque o chamado é nosso, mas a obra é do Senhor, né? E Ele é o dono da obra, Ele sustenta, né? E muitas vezes eu negligenciava, né? Eu tive essas falhas dentro do meu lar. E quando a gente passou por esse período de restauração, né, por esse processo de transformação, eu mudei a minha conduta. Hoje, a minha prioridade é a minha casa. Sim. Abaixo de Deus são os meus filhos. E eu ministro o coração deles todos os dias, né? Eu procuro estar presente, eu procuro apacentar eles. Eles são as minhas primeiras ovelhas, minhas noras, meu genro, meus netos. O meu prazer hoje, né, é ministrar o coração deles, né? Nós temos o costume de servirmos ceia na nossa casa, na nossa família, levantando Legal. altar de adoração, profetizando, declarando a palavra sobre a vida deles, porque é o pai que lança o filho, né? E eu procuro, assim, os tempos que, às vezes, eu fui negligente, eu procuro sempre compensar, né? Nos dias de hoje, aproveitando o máximo da oportunidade que eu tenho, né? Para cuidar, para amar, para apacentar, para sarar o coração deles, porque muitas vezes a gente, no ímpeto de fazer, muitas vezes a gente negligencia, né, o cuidado mais importante, que é o nosso primeiro chamado, né? Que é a nossa Mas família, né? é a nossa família. Mas hoje, assim, eu tenho uma consciência e eu tenho um posicionamento, né? Primeiro lugar, eu apacento os meus, eu cuido, e depois, junto, nós vamos cuidar da igreja, da obra que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Glória a Deus. E a senhora tem conseguido trazer os seus familiares para a igreja, assim, na visão de servir a Deus? Tem alguém que vai seguir esse chamado pastoral? Como que tá a sua família, pastora? Conta um pouquinho para a gente. Eu tenho um genro, né, que ele já é pastor, é credenciado, né, foi alguém que eu sempre ali tive essa convicção do chamado dele, ministrei, incentivei ele a fazer o ITQ, né, quis desistir algumas vezes, eu falei, não, o chamado é de Deus e não tem volta. E assim, hoje ele tem uma convicção do chamado dele, né, já está trabalhando, né, a minha nora, a Tauane, ela prega, ministra a palavra do Senhor com muita excelência, ela sabe que ela tem um chamado diante do Senhor também, né, o Júnior, ele corre um pouco, mas ele já ministra, né, nas células,
Nicolas, ele tem essa convicção desse chamado que arde no coração dele, né? A Camille também, minha nora, ela prega também, ministra, né? Canta no louvor. O Nicolas é do louvor, do altar, né? O Nicolas é meio fujão do chamado, mas assim, sempre ali nos instrumentos, né? Ele está ali servindo na casa do Senhor com alegria, né? E os netos também, né, vão estar na mesma caminhada. A Stephanie, né, tudo o que precisa dentro da igreja, sempre eles são ali o meu suporte, o meu apoio, né? Estão trabalhando ali nos bastidores, né, com muita excelência, né, porque eles veem a excelência, né, e o comprometimento que eu tenho com o chamado, com aquilo que o Senhor me confiou. Então eu vejo isso na vida deles. Então a senhora acha que nós, como pais, somos referência para moldar a fé dos nossos filhos? Sim, eu acho que eles se espelham em nós, né? A forma com que nós servimos, o temor que a gente tem do Senhor, a dedicação que nós temos com as coisas de Deus, né? Eu sempre falo que o filho, ele se espelha, né? A gente influencia, ou de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? Então, assim, eu tive essa preocupação, né, de instruir, mas também ser exemplo, né? Porque a gente não pode ensinar um caminho que você não percorre, né? Então, eles veem e aí eles, né, eles caminham junto nesse mesmo propósito, nessa mesma direção. Sim. E pastora, quando eu estava estudando para esse episódio, quando eu estava orando, meditando, o Espírito Santo me direcionou para algo muito profundo, que existem muitas mulheres, pastora, que têm o sonho de serem mães e estão passando por problemas de infertilidade. A senhora pode dar uma palavra para essas mulheres que sonham em ser mães e estão passando com esse problema de não conseguir engravidarem? Esse também é um dos milagres que nós vivemos dentro da nossa família, né? Porque a minha nora, ela teve, né, um aborto, né? Ela teve uma gravidez ectópica, que eu acho que fala, e ela perdeu o primeiro filho. Então, era quase impossível ela engravidar sem um tratamento. E a Stephanie, da mesma forma também, né? As duas são resultados de um milagre. Né? E durante todo o tempo, né, do processo ali, eu sempre também me coloquei diante do Senhor nas madrugadas, nas orações, né, 3 horas da manhã. Eu tenho esse posicionamento de todos os dias, né, procurar quase todos os dias me colocar em oração nesse horário, né? É um hábito que eu tenho diante do Senhor e de apresentar causas impossíveis diante de Deus. Eu acho que o segredo de a gente viver o milagre é o acesso à presença. Quando nós acessamos a presença do Senhor, crendo, né? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, quando nós nos achegamos a Deus crendo que Ele pode transformar, que Ele pode mudar, nós vamos viver o sobrenatural. Sim. Então, né, eu tenho a experiência, eu quero falar para essas mães, não desista, né, que você possa ali perseverar diante do teu sonho, que você possa gerar esse filho diante da presença do Senhor, que você possa buscar na fonte que é o Senhor. A presença, ela vai trazer o milagre, ela vai manifestar o milagre de Deus. Então, o segredo é nós atrairmos essa presença, é nós estarmos nessa presença. Sim. Então, se você está passando por esse problema de infertilidade, você, mulher que sonha em ser mãe, realmente, quando eu escrevia essa mensagem, o Espírito Santo me levou a essa direção. E creia em Jesus Cristo que Ele é o Deus do impossível. Se você está passando por essa dificuldade, eu convido a você, nessa noite, chamar o teu marido, dobrar os seus joelhos e colocar esta pauta em oração, que eu creio que o seu útero será frutífero no nome de Jesus. E, pastora, voltando aqui, eu precisava falar sobre isso porque o Espírito Santo realmente me direcionou para esse tema. E eu creio que Deus vai fazer o milagre nas pessoas, em algumas pessoas que estarão assistindo Amém. Esse episódio, em nome de Jesus. Mas voltando aqui para o episódio, pastora, a senhora tem alguma mensagem de Deus
que Deus tem falado para você nos últimos dias? O que Deus tem colocado no seu coração? Quais são as mensagens que você está levando lá para a sua igreja ultimamente? O que o Espírito Santo tem te conduzido? O que o Senhor tem colocado no meu coração realmente é a presença, que nós precisamos permanecer na presença do Senhor, né? E eu tenho buscado essa presença com mais profundidade, né? Para que a gente possa desfrutar de experiências maiores diante da presença do Senhor, precisa haver entregas maiores, renúncias, né? Buscas mais intensas. E eu tenho me colocado, né, neste lugar de busca. Eu tenho ministrado ao coração da igreja, né, para que a gente possa viver experiências novas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou. E nós precisamos viver o sobrenatural, sair da dimensão natural e viver o sobrenatural de Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Sim. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e declarar, né, sobre a vida dessas mães, sobre a vida dessas mulheres, né, a sabedoria, o discernimento de edificadora dentro de uma casa, o posicionamento de buscar a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é o acesso ao milagre, à transformação, à mudança, à cura que nós precisamos. Muitas vezes nós nos preocupamos na performance, de como vamos alcançar o milagre, mas na realidade nós precisamos só nos achegar a Deus com mais intensidade. Nós só precisamos nos aproximar mais da presença, da glória do Senhor, porque o milagre provém dele. Sim. A mudança que nós precisamos está no Senhor. Quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor, ele direciona os nossos caminhos, ele endireita as nossas veredas, e ele nos alinha com o propósito original da criação. Porque quando nós buscamos a viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós vamos desfrutar de uma vida de plenitude, daquilo que ele tem determinado para nós. Eu falo hoje que eu não coloco mais as minhas vontades diante do Senhor. Claro que eu tenho sonhos, claro que eu gero propósitos, mas eu aprendi a pedir para o Senhor: cumpra em mim a tua vontade, no teu tempo, diante do teu propósito, daquilo que eu tenho para viver e manifestar. Mas não me deixe de fora de nada, daquilo que o Senhor tem para mim, para cumprir através de mim, através da minha geração, através da minha linhagem. Que o Senhor possa me levar a este lugar de posicionamento. E é neste lugar da presença que há direção para aquilo que nós precisamos manifestar, cumprir, viver e desfrutar diante do Senhor. E com tanta dificuldade, com tantos problemas, com tantas lutas, pastoras, como que a gente faz para manter a presença do Senhor? Porque às vezes tem coisas que a gente enfrenta que dá vontade de desistir. Sim. Como que a gente mantém a presença de Deus nesses momentos difíceis que todo mundo enfrenta? Eu falo que os momentos mais difíceis, eles são pedagógicos na nossa vida. Nós decidimos se nós queremos paralisar e retroceder, ou se nós decidimos avançar diante do Senhor. É uma decisão, é uma escolha. Eu falo que amar a Deus é uma escolha, servir o Senhor é uma escolha, a fé é uma escolha, tudo é uma decisão nas nossas vidas. Então, nós precisamos decidir, né, a caminhar na presença. E eu não falo de uma religiosidade, eu não falo de simplesmente nós carregarmos o nome de cristão, mas nós vivermos verdadeiramente uma experiência diante do Senhor, de termos a presença do Senhor nas nossas vidas em todo o tempo, de termos uma comunhão, de termos uma intimidade, de acessarmos esse lugar, que já nos é proposta, né? O véu foi rasgado, né? E nós temos acesso a essa presença. Então, que nós possamos acessar este lugar, para que nós possamos ser fortalecidos. É neste lugar da presença que nós somos curados, é nesse lugar da presença que nós somos fortalecidos, é nesse lugar da presença que o Senhor nos dá destino, nos dá ânimo, gera sonhos no nosso coração, porque se nós ficarmos prostrados nos tempos de luta, nos tempos de perseguição, no tempo de dificuldade, a nossa força é pequena. As nossas forças, ela é minada, né? Mas quando nós buscamos na fonte, que é o Senhor, né? Que através da oração, do jejum, da palavra, do declarar profético, eu sou muito da declaração profética.
Eu creio no poder da palavra. Eu creio que as coisas são construídas pela palavra, né? Então, quando nós liberamos palavras, geram vidas. A palavra, ela tem poder de construir, de edificar, ou também de destruir e de matar. Então, que nós possamos usar as nossas palavras como boca profética para essa geração, como boca profética de transformação sobre a nossa casa. Aquilo que você precisa, se levante hoje diante do Senhor e declare que a tua casa é o lugar da presença do Senhor, é o lugar da manifestação da glória de Deus, que os teus filhos nasceram para a glória do Senhor, que o teu casamento é guardado e blindado pelo sangue do Cordeiro, que você é a mulher sábia, que você é a mulher edificadora, que você é uma mãe cheia de graça, de sabedoria, que você é uma mulher edificadora dentro da tua casa. E quando nós declaramos, nós vamos transformando, né, tudo aquilo que muitas vezes é dificuldade, desafio em potencial, diante daquilo que o Espírito Santo nos capacita para viver. Sim. Então, uma das coisas que eu uso como ferramenta é a oração profética. É a oração da palavra também, declarar a palavra. Né? Quando eu me sinto muitas vezes triste, eu começo a declarar a palavra sobre a minha vida, sobre o meu coração. E aquilo gera esperança no meu coração. Traz alegria, traz o renovo, o fortalecimento. E o Senhor começa ali gerações novamente. Porque o ministério, né, a nossa vida, ela é um desafio de altos e baixos. Né? Assim como o nosso coração, né? Ele tem os altos e baixos, a nossa vida também tem vales e tem montes. Mas eu falo que nada foge do propósito do Senhor e do controle de Deus. E eu falo que o tempo que nós aprendemos, somos moldados e tratados, não são nos montes, mas são nos vales. Quando nós entendemos que os vales, eles são ferramentas, são oportunidades de transformação e preparação, né, dentro de um processo daquilo que o Senhor tem para manifestar nas nossas vidas. Nós começamos, então, a ressignificar, né, o nosso entendimento e dar um sentido. Porque muitas vezes, quando você passa por uma luta e você não está entendendo o que está acontecendo, muitas vezes gera frustração, gera dor, gera ferida, gera traumas, gera bloqueios. Muitos desistem no meio da caminhada, muitos acham que é injustiça, mas quando nós entendemos que quando nós servimos o nosso Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. Amém. E que tudo aquilo que Ele permitir nós passarmos tem um propósito. E que diante dos vales, nós possamos buscar direção e ouvir ao Senhor, para que nós possamos, né, deixar com que o Espírito Santo lapide, transforme, porque eu falo assim que conversão, ele é um processo de transformação. Né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A Simone de hoje não é a Simone de 15 anos atrás, porque quando nós damos lugar, né, o Espírito Santo ele vai moldando, ele vai transformando, ele vai lapidando as nossas vidas, ele vai tirando os excessos, ele vai quebrando o orgulho, a arrogância, ele vai nos deixando mais humana, ele vai nos dando sentido ao propósito daquilo que nós temos, né? E que nós entendemos que nós não somos nada sem a misericórdia, sem o amor e sem o favor do Senhor todos os dias da nossa vida. Os vales, ele nos leva para viver uma vida de dependência, de entrega, de confiança e de lapidação, de transformação, de mudança de vida. Sim. E para essas pessoas que param pelo meio do caminho porque não suportam as dores dos processos, a senhora tem uma palavra para essa pessoa que desistiu? Não desista, volta. Volta para a casa do Pai. O nosso Pai, ele é um Pai amoroso, né? Que ele sempre está de braços abertos, nos esperando para esse retorno. E dizer que aonde muitas vezes é um ponto que você pensa como um ponto final, o Senhor é aquele que coloca uma vírgula e você está escrevendo a história da tua vida, que você possa deixar com que o Espírito do Senhor, ele conduza os teus passos, conduza o teu destino, conduza a tua vida. Só volte,
Volte para a presença, volte para o acesso. E o trabalhar vai ser do Senhor. A restauração, ela é de dentro para fora. O Senhor, Ele vai curando, Ele vai trazendo bálsamo. Não importa o que você tenha vivido. Talvez você esteja decepcionado, entristecido. Talvez você esteja frustrado, mas eu tenho um convite para você, volta para a presença. Jesus te ama. Jesus, Ele te amou primeiro. Quando eu entendi esse amor, muitas coisas foram mudadas na minha vida. O amor perfeito de Deus, Ele nos constrange, porque Ele nos amou da forma com que nós éramos. Você é amado de Deus, escolhido de Deus, para viver um propósito único e manifestar uma obra única nessa terra através da tua vida. Amém. Então, se você está afastado porque um dia os processos te fizeram desistir, volta para a casa do Senhor, que é o melhor lugar, em nome de Jesus. Pastora, o que mais Deus tem falado no seu coração ultimamente? A senhora tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem algum versículo-chave que a senhora quer deixar para o pessoal que está ouvindo? Eu quero deixar algo que eu vivo. A nossa dor não pode nos definir. A nossa dor, ela é uma oportunidade de se tornar uma fonte de glorificar o nome do Senhor. Então, na área que você foi ferido, na área que você foi, talvez, humilhado, é o lugar que Deus quer curar, para que você possa glorificar o nome dEle e ser fonte de cura sobre outras vidas e viver o milagre que Deus tem para manifestar em você e através de você. Amém. E eu sei que vai fugir um pouquinho do que a gente está falando do assunto aqui, mas me veio na cabeça agora, esses dias atrás a gente estava conversando, e é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm essa curiosidade sobre as características das pessoas. Fleumático. Será que a senhora pode explicar um pouquinho para tirar essa curiosidade? Um resumo, assim, só para o pessoal saber, mais ou menos. Então, os temperamentos, eles são ferramentas, né, disponíveis, que a gente tem acesso para o autoconhecimento das nossas debilidades, fraquezas, ou até mesmo aquilo que é potencial na nossa vida, né? Então, nós temos 4 tipos de temperamentos predominantes, né, que é o sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. Então, são temperamentos, né, bem diferentes, né? O sanguíneo e o colérico, eles são temperamentos quentes, né? O fleumático e o melancólico, eles são temperamentos frios, ou seja, o colérico e o sanguíneo, eles são mais ativos, né? Reativos, né? A qualquer tipo de circunstância. E os temperamentos frios, eles são mais passivos, eles são mais tranquilos, né? Na proporção que a gente conhece os nossos temperamentos, nós vamos identificando todas as qualidades, né, os pontos fracos que a gente tem, porque não existe temperamento bom ou ruim. Certo. Todos eles têm características muito boas, né? Por exemplo, o colérico, ele é um líder nato. Né? O colérico, aquilo que é desafio para os outros temperamentos, por exemplo, assim, que pode paralisar, neutralizar, para o colérico é combustível. Né? Ele vai para cima, ele realiza, ele sabe o que ele quer, onde ele vai chegar. Então, assim, tem as fraquezas do colérico, né? Que pega fogo fácil, né? Quando não ainda tratado, às vezes sofre um desequilíbrio nas emoções, mas tem muitas qualidades. O sanguíneo também é alguém bem autêntico, né? Alguém que não passa despercebido. Eu sou do temperamento sanguíneo, né? Uma pessoa que contagia com alegria, é algo do temperamento, né? Já faz parte da pessoa. E assim, ele é bem dinâmico, né? Ele se socializa muito fácil, ele consegue conversar com as pessoas com mais facilidade, ter acesso às pessoas, mas em contrapartida também o sanguíneo já teve coisas que eu superei, né? Que é a instabilidade, né? Ele
sobe e desce muito rápido, né? É inconstante às vezes, né? Alguns sanguíneos também têm muita dificuldade com organização. Eu precisei aprender a vencer essa limitação e eu luto todos os dias na organização de todas as coisas, né? Porque é uma dificuldade. O melancólico, ele é um temperamento muito detalhista, né? Ele é uma pessoa que ele é muito profundo, muito leal com as pessoas. O melancólico, ele é muito observador, né? A pessoa melancólica, ela está num ambiente, parece que, tipo assim, não está vendo nada, mas, na realidade, ele está percebendo observando o tudo. que está acontecendo, né? Mas o melancólico também, às vezes, ele guarda, ele retém muitas coisas, né? As circunstâncias criam marcas muito profundas, ele tem dificuldade de liberar, né, o perdão, fica remoendo dias e dias, uma coisa pequena, vê às vezes como uma tempestade. O fleumático, ele é zen, ele não quer guerra com ninguém, né? O fleumático, ele é muito de boa, ele é muito assim da paz, mas muitas coisas ele procrastina, né? Ele tem dificuldade, às vezes, de se impor, porque a gente precisa, às vezes, dizer não, às vezes a gente precisa se posicionar diante de algumas situações. Então, o fleumático, às vezes, ele prefere não discordar para não contrariar. E muitas vezes isso prejudica o fleumático, né? Sim. Então são assim temperamentos diferentes, né? Mas que a gente tendo conhecimento, a gente aprende a lidar com as pessoas. Exatamente. Eu perguntei isso porque a senhora sendo pastora, a senhora lidar com todo tipo de pessoa, né? Então, saber conhecer os temperamentos de cada um te ajuda, pastora? Ajuda. No dia a dia? Eu faço questão, assim, de até fazer o teste, né, com as pessoas, se alguém eu tenho alguma dúvida, mas normalmente eu já consigo identificar, né? Então, assim, tem pessoas que você tem que saber como falar, né, como acessar. Tem pessoas que são mais reservadas, tem outras que você já pode, por exemplo, chamar a qualquer hora, não precisa, por exemplo, se programar, não precisa ter ali uma agenda. Então, essa é a diferença dos temperamentos. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu trato todo mundo igual, mas isso não é uma verdade. A gente precisa descobrir os acessos das pessoas, até os nossos filhos, né? Cada um tem um temperamento. E quando a gente passa a conhecê-los, né, os temperamentos, então a gente evita certas situações, aborda de maneira diferente, né? A gente interage de maneira diferente. Tem uns que são mais sociáveis, tem outros que já gostam, né, de mais um pouco de mais, como que fala? Pessoa que é mais reservada, né? Então, uns gostam de socializar mais, outros gostam menos. E se a gente não tem esse entendimento, muitas vezes a gente pode trazer para o pessoal, né? Falar, poxa, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo, ou na igreja mesmo, né? Até mesmo com os líderes, né? Muitas vezes você vai pedir algo sem a pessoa estar organizada, uma agenda, né? Muitas vezes a gente vai invadir, né, por exemplo, assim, a particularidade dela, né, criar um transtorno. Quando a gente conhece que a pessoa é uma pessoa que precisa se programar, se organizar, então a gente já vai com cautela, já se programa antes, já pede com antecedência, já faz o horário correto ali. Então, cada pessoa tem um acesso, tem uma abordagem, tem uma maneira de lidar, e isso é muito legal, porque facilita muito o ministério. E a gente nasce com esses temperamentos e muda ao longo da nossa vida? Ou eu nasci sanguíneo e eu sou sanguíneo pro resto da vida? Não, Como que funciona? a gente pode também, conforme a convivência, sempre eu falo que o ambiente ele tem o poder de transformar, né? A gente, no momento, da onde você convive, as pessoas que você se relaciona, a forma com que você vive, muitas vezes você toma aquele padrão, né? Por isso que a gente tem que conviver, né, em lugares saudáveis. Mas eu vejo assim que no relacionamento a gente pega muito do outro, né? Porque você convive junto. Então, assim, de repente você está falando como o outro, de repente você está agindo como o outro. Por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio de conhecer os pontos fracos e os pontos fortes. Porque os fortes a gente potencializa, né? E os fracos a gente trabalha
escolha. Sim. Né? Mas a gente se amolda assim, né? Ah, Conforme você você vai mudando, né? Às vezes a pessoa colérica, ela convive muito com a pessoa melancólica, de repente ela está bem mais tranquila, bem mais pacífica, bem mais, entendeu? E isso nos ajuda também a entender a outra pessoa como ela é, né? Ajuda. Não querer que ela mude, mas entender Isso, como que a gente... respeitar, Isso, né? A respeitar. diferença das pessoas, porque nós não somos iguais. Eu acho muito lindo que Deus criou, porque cada um de nós temos uma digital, né? E nós somos únicos diante do Senhor. E eu falo que cada pessoa ela tem o seu acesso. Independente do temperamento, individualmente, a pessoa ela tem um acesso, né? Mas com o temperamento, ela nos ajuda assim, a identificar, né, os gostos, até mesmo os presentes. Então, assim, tudo facilita. Né? As cores, é muito interessante, porque assim, ela identifica muito, de acordo com o temperamento, o gosto, a forma de Muda agir, tudo. tudo. Que Tudo. legal. E tem como a gente descobrir, por exemplo, quem tiver com curiosidade nesse momento, que estiver assistindo, como que a gente descobre qual o temperamento que nós temos? Tem. No Google tem a Educa Mais, que ele tem um teste, né, que você faz, e ali tem as probabilidades, né? Às vezes você vai ter, eles colocam que talvez você pode ter um pouco de sanguíneo, um pouco de colérico, mas você vai ter o temperamento que predomina, né? Mas vai mudando com o tempo, de acordo com que o Espírito Santo vai tratando o nosso coração, né? A gente vai mudando, porque as respostas de hoje não vai ser daqui 5 anos, A mesma porque nós resposta. somos aperfeiçoados pelo Senhor, né? Sim. Então, a ira, às vezes, a falta de equilíbrio, ela vai sendo transformada e a gente vai, né, transformando áreas da nossa vida. Que legal, que legal. E é isso aí, pastora. Com tudo que nós conversamos aqui, a senhora ainda quer deixar alguma mensagem para alguém? Quer falar algo? Saiba quem você é, como a sua identidade em Deus. Tenha Deus como Pai, e que Cristo ele possa ser revelado no teu coração como a única fonte que leva ao Pai. E esse lugar de acesso, esse lugar da presença, traz a transformação, o milagre e a mudança que nós precisamos. Amém. E é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do QDR Cast. Hoje, especial Dia das Mães. Novamente, então, para você, mamãe, os meus parabéns. E nós vamos ficando por aqui. Pastora, muito obrigado. Tá? Foi um prazer enorme ter a senhora com a gente aqui. Eu tenho um carinho muito especial pela senhora, Amém, pela sua família. Obrigado por tudo, tá? Deus te abençoe. Obrigada, pastor Carlos. Eu que agradeço, né? A oportunidade, é um privilégio estar aqui, né? Um trabalho tão lindo que vocês estão fazendo, né? De edificar vidas, alcançar vidas com esse propósito tão maravilhoso, né? Eu tenho orado por esse projeto, Amém, né? obrigado. E eu sei que irá alcançar muitas pessoas, né? E ministrar muitos corações, né? Nós precisamos usar todas as ferramentas, recursos que o Senhor tem nos dado na atualidade para alcançar vidas, né? Com o único propósito de serem transformadas por o poder do Senhor Jesus. Sim, com certeza. Que o nome do Senhor seja glorificado, Seja glorificado. sempre. Então, muito obrigado por você que está assistindo até este momento. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar nos seus grupos para mais pessoas assistirem. E até a próxima. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração e até mais. Deus abençoe. Show de bola. Obrigado, pastora.